A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Você está disposto a ficar um pouquinho mais de pé? Vamos adorar mais o Senhor? Você sabe que a palavra de Deus, quanto mais você adora e quanto mais você está adorando, mais fluindo você está. Ninguém adora a Deus se não é pelo Espírito de Deus. Ninguém adora a Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então, quando você está adorando ao Senhor, está fluindo o Espírito. E quanto mais você está fluindo o Espírito, mais você compreende as coisas de Deus. Mais a palavra de Deus entra. Eu vou pregar daqui a pouco para você. Eu preciso que você esteja no contexto adequado para a palavra entrar e produzir aquilo para o qual ela foi liberada para você hoje. Então vamos adorar o Senhor. Sabe, feche seus olhos, estenda suas mãos para os céus, à medida que... Não é para você ficar com as mãos assim, não. Adore a Deus com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Adore a Deus com todo o seu ser. Use tudo que você tem para adorar o Senhor. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia! Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória ao teu nome, Senhor. A Ele aleluia! Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Aleluia! Glória ao Senhor, aleluia! Só o Senhor é digno de toda adoração, de toda glória. Só o Senhor é digno. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Agora, antes de você sentar, a palavra de Deus diz... Você sabe que a palavra de Deus não fala para a gente orar pelos enfermos. A palavra de Deus manda curar os enfermos. Então, a diferença enorme nisso. Orar pelos enfermos, você fica, será que Deus quer curar? Será que vai acontecer? E aí não acontece. Mas quando a Bíblia fala cure os enfermos, isso acontece. Então nós vamos curar os enfermos. Imagino que pelas restrições todas, imagino que talvez não tenha ninguém aqui enfermo. Mas nós conhecemos pessoas que estão enfermas. Nós vamos ordenar agora que essas enfermidades saiam em nome de Jesus. Sabe para quê? Para a glória do Senhor Jesus. Nós não estamos glorificando a Deus, nós glorificamos com as nossas, o nosso louvor e glorificamos quando nós fazemos aquilo que Deus mandou nós fazermos. Jesus falou, vai e cure os enfermos. Vamos curá-los em nome de Jesus, vamos dar glória a Ele. Se alguém perguntar, pastor, mas será que é da vontade de Deus?
Irmão, quem tem dúvida se é a vontade de Deus de curar enfermos, ele não entendeu ainda a obra do Calvário. Jesus morreu naquela cruz para que você, uma das coisas, tenha saúde. Então vamos fazer valer o sacrifício de Jesus. Amém? Certa vez um leproso perguntou para Jesus: se tu queres, eu posso ser curado. Ele falou: eu quero. Pôs a mão e ele ficou curado. Então Jesus já falou: eu quero, eu quero. Eu também quero, você quer? Amém? Então nós vamos orar agora. Você vai colocando o nome das pessoas que você conhece, estão enfermas, e vai determinando a cura. Vai expulsando essa enfermidade, seja ela qual for. Pode ser essa praga do inferno, pode ser um câncer, seja o que for. Ordena essa enfermidade para que ela saia agora do corpo dessa pessoa. Fala o nome da pessoa, fala o nome da enfermidade e proclama a saúde na vida dele ou dela agora. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos a toda enfermidade que tenha acometido cada membro dessa igreja, cada pessoa que nós conhecemos, cada pessoa que crê que o Senhor pode curá-la, quer curá-la, cada pessoa que nos pediu oração, e ordenamos agora: sai enfermidade, sai em nome do Senhor Jesus, sai todo espírito de enfermidade, leva tudo que é teu e sai desse corpo, agora, em nome de Jesus. Nós aniquilamos todo câncer, toda dor, todo problema na cabeça, todo problema no corpo, seja restaurado agora. Venha a saúde, venha a saúde, venha a saúde de Jesus Cristo. Receba, receba, receba a cura, a cura, a cura. Fogo do Espírito, queima agora toda enfermidade, queima agora toda enfermidade, queima agora toda enfermidade, em nome de Jesus. Nós aniquilamos essa enfermidade agora, 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 em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem crê, dá um glória a Deus ao Senhor. Aleluia. Os irmãos podem sentar-se agora. Aleluia. A irmã estava me dando um testemunho ali atrás, mas eu até falei para ela: irmã, não sei se as pessoas vão entender seu testemunho, e então é melhor às vezes você nem falar, porque você sabe, tem testemunhos que os outros consideram uma irresponsabilidade, mas acontece que o milagre aconteceu. Aí depois alguém também pode pegar como exemplo e falar: então eu vou fazer a mesma coisa, e aí pronto, não funciona, aí depois fala que é problema. Mas um testemunho poderoso eu ouvi ali agora, fiquei muito edificado. Se depois você quiser saber, você vai ter que orar a Deus e Ele te dá revelação, porque eu pedi ela para não falar. Não, irmãos, tem testemunhos. Eu sou difícil ficar escandalizado, muito difícil. Mas tem testemunho que eu fico. E eu gosto de andar com gente que tem mais fé do que eu, porque me anima. Essa semana a irmã mandou um testemunho, eu até falei na hora da oração. Ela está desempregada. Estava. E ela recebeu uma proposta. Só que o trabalho era de segunda a segunda. Então, para quem está desempregado, se fosse eu que estivesse desempregado e alguém me oferecesse um trabalho, eu aceitaria o trabalho. Vamos lá trabalhar e depois eu orar para um trabalho melhor, até eu ter aquele. E seria assim, praticidade, né? Mas ela é esposa, o nome do marido dela, Alexandre, ela se chama Luciene. É de uma cidade lá da Paraíba, Campina Grande. E eles são responsáveis pela igreja que está lá começando. Então, ela falou: não posso aceitar isso. Como que fica minhas crianças? Como que fica meu trabalho lá na igreja? Não. E aí o cara que estava dando um emprego para ela, falou assim: mas você está maluca? Todo mundo nessa cidade está procurando emprego. Nós estamos com uma pandemia aí, não tem emprego. E você está rejeitando o emprego? Ela explicou para ele falou: não, isso é absurdo, você está maluca da cabeça. E falou para ela: você vai ficar desempregada o tempo todo, porque você não vai encontrar emprego. Ela ouviu aquilo e falou: pois é, mas isso aí eu rejeito. E ela foi para casa, né, orar, falar: Deus, tem misericórdia. Aí, logo em seguida, ela foi chamada por uma outra pessoa, foi lá, o mesmo trabalho, e o cara perguntou para ela: mas você fez uma entrevista em outro lugar? Eu acho que foi isso, eu não me lembro dos detalhes. Aí ela falou: não, é por conta do meu trabalho na igreja. O cara falou: me fala aí mais sobre isso.
falou, o cara ficou super impressionado com ela e mandou contratá-lo. O emprego é de segunda a sexta, o mesmo trabalho, ganhando, acho que a mesma coisa e tudo, está lá empregado agora. E eu fiquei pensando, ela me contou e eu fiquei pensando, oh, Jesus, é bom demais andar com quem tem mais perto que eu. Porque eu acho que eu não faria o que ela fez. Mas ela fez e Deus abençoou ela com algo melhor. Ou seja, quem tem uma fé maior, mais correta, recebe coisas melhores. Pergunta para o seu irmão, você quer receber coisa melhor? Para lá, aumenta a sua fé. E eu espero que a minha palavra hoje aumente sua fé em nome de Jesus Cristo, amém? Falando nisso, deixa eu só fazer uma justificativa aqui. Tem muitos irmãos aqui que tem muito tempo que eu não os vejo, né? E às vezes vem, cumprimento, quer abraçar, quer beijar, quer tocar. E alguns eu falei, não, fica aí distante. Outros eu acabei pegando a mão, uns me abraçaram. Eu não tenho problema comigo, mas eu tenho problema pelos irmãos e com os outros que estão aqui e tudo. E eu fiz um compromisso com esse prefeito, né, do protocolo que ele soltou, que nós iríamos seguir certas regras. Então nós precisamos seguir essas regras. Então, você aí com essa cara de ninja é parte das regras. Né, ter a máscara. Essa distância aí faz parte das regras. O álcool gel faz parte da regra, aquele termômetro lá, o tapete, tudo faz parte das regras. E aí, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Os irmãos sabem que eu não me considero uma pessoa medrosa. Mas eu também entro numa briga, assim, eu penso na briga antes de entrar. Tem briga que eu acho que não vale a pena entrar, mas dependendo se a pessoa me põe no canto demais, aí eu vou brigar. E aí, se eu entrar numa briga, aí também é para morrer, para qualquer coisa. Então, tem certas coisas que eu acho que a gente não deveria fazer, porque é prudente e não nos afeta em quase nada. Mas tem coisas que afetam. Então, se às vezes um irmão é muito preocupado e tudo, e ele tem lá suas razões para ser preocupado, aí vê, às vezes, você me abraçando e me beijando e tudo, e ele fica escandalizado. Aí pronto, aí sim nós temos um problema. Esse problema sim é sério. Porque a Bíblia fala que quando você escandaliza alguém, você está com um problema. Você não pode fazer. Então, tudo que a gente puder fazer para não escandalizar, é bom que eu faça. Ainda que você tenha uma fé saudável, ainda que você tenha uma fé que você está livre e tudo. É o caso da minha. Eu diria que hoje eu estou 90%. Não é 100% segura e sem medo, não. Eu tenho que todo dia levantar e orar contra o meu medo. Mas ele não está me dominando, não. Mas eu vou falar sobre isso, mas feche seus olhos primeiro aí. Peça a Deus. Tomei o rolo que eu preguei ontem o dia inteiro. E peça a Deus para falar com você. Peça ao Senhor para acrescentar na sua vida, abrir os seus olhos espirituais, o seu entendimento, aumentar a sua fé. Essa é a hora que você ora o Senhor agora, para Ele fazer esse milagre agora. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento. Oh Senhor, nós precisamos ver como o Senhor vê. Aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, o nosso coração, o nosso desejo pelo Senhor. Gera fome, gera sede nas nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é o único que pode nos alimentar completamente. Por isso, que haja fome, que haja sede do Senhor, da Tua presença, da Tua palavra, da comunhão, em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero falar sobre medo. Já preguei outros dias, vou insistir nisso novamente. Não sei se é a última vez que eu vou falar sobre medo aqui, mas vou falar até eu ver que está tudo resolvido. Porque eu vou te deixar claro minha intenção. Minha intenção é ver todos os membros aqui, idosos, crianças, doentes, não doentes, com doença crônica, não sei o quê, saudáveis. Esse é o meu alvo, ver todo mundo aqui. Eu sei que isso não é possível agora, mas eu vou trabalhar para isso. Como Deus trabalha, eu vou fazer da mesma forma. Então esse é meu alvo. Um dia que eu ver aqui toda a igreja, aí eu paro de falar de medo. Até lá, eu quero alimentar a sua fé e fazer com que você cresça, que você desfrute o máximo possível do Senhor. Amém, irmãos? Então, vai ao seu irmão, não me condena não, não condena o pastor não. O alvo é bom, porque isso é alvo divino. Então, veja, irmãos, eu já ministrei aí para trás algumas vezes, e você sabe. Bom, a nossa visão
pastor Isaías, nós precisamos colocar o banner da visão aqui, né? Ontem eu fui falar, procurei, e aí depois que eu vi que não estava aqui. A gente está reformando, tirou, mas nós vamos colocar aqui. Vamos fazer um banner legal para combinar com a decoração. Mas precisamos fazer esse banner. A nossa visão diz que nosso encargo, ou seja, o nosso desejo, o nosso alvo, a nossa missão é edificar uma igreja de vencedores. Então, os irmãos sempre têm que ter isso em mente. Nós estamos edificando uma igreja de vencedores. É porque nós somos melhores do que alguém? Jamais. É porque Jesus disse ao vencedor: ele me será filho e eu lhe serei pai. E nós vamos ver a eternidade junto, está escrito isso lá em Apocalipse, quase no final. Então, nós ouvimos isso da parte de Deus, está escrito, então vamos trabalhar para que todos sejam vencedores. E os vencedores têm várias características, e hoje eu quero falar de uma delas. O vencedor, ele é vencedor porque ele não se deixa ser conduzido por sentimentos. Você sabe, você pode escolher sua vida para você conduzi-la de duas formas: ou por propósito e princípios, ou por sentimentos. Então são duas coisas completamente distintas. O vencedor, ele conduz a vida dele por propósito. Então ele tem algo, ele tem missão, ele tem algo que ele está buscando e que ele está trabalhando em função daquilo. O vencedor é assim. E ele tem princípios. Ele não vai conquistar de qualquer forma. Tem princípios. E ele vive, tem aqueles valores, tem seus princípios, e ele faz a sua conquista, o processo de conquista em cima desses princípios, em cima desse propósito. O perdedor não. O perdedor, ele anda por sentimentos. Ele gosta, ele faz. Ele não gosta, ele não faz. Ele ficou com raiva, ele para. Ele ficou animado, vai embora. Ele ficou triste, fica dormindo o dia inteiro. Não, mas agora ele ficou alegre, agora ele trabalha. Então é sentimentos. E os irmãos sabem, sentimento é uma coisa terrível. E uma coisa maravilhosa, dependendo do jeito que você os usa. Se você, porventura, deixa os sentimentos conduzir a sua vida, eu quero te falar, você vai ser um perdedor, infelizmente. Você está escolhendo ser um perdedor, porque é o sentimento que está te conduzindo. Então, o vencedor, o que ele faz? Ele não tem sentimento? Ele tem sentimento. Mas ele ajusta os seus sentimentos aos seus princípios, ele ajusta os seus sentimentos ao seu propósito. Então imagina, um vencedor, a gente fica com raiva e com mágoa das pessoas, ressentido, fica. Isso é fato, todo mundo fica. Mas o que um vencedor faz? Ele ajusta esse sentimento, que é uma mágoa, que é uma frustração, ao propósito e aos seus valores. Um dos valores de um cristão é perdoar. Então ele pega e vai perdoar. E aí, às vezes ele não está conseguindo perdoar, mas ele fala, mas isso é princípio de vida e eu vou fazer isso. E o meu alvo é chegar lá no Senhor sem estar carregando nenhum peso, nenhum sentimento do inferno. Então ele tem esse alvo, ele tem esse princípio, e aí ele vai perdoar. Às vezes ele não consegue, ele começa a orar, até que o Espírito Santo flua e ele perdoa. Agora, o perdedor não, ele fica cultivando aquela mágoa. Aquela mágoa vira uma frustração, uma decepção, depois vira uma raiz de amargura e depois um ressentimento e mata ele. Se não mata ele, mata o relacionamento dele. E às vezes o relacionamento dele tem mágoa com o cônjuge, às vezes é com o filho, é com um parente, é com o pai ou com um discípulo. Mata! E aí ele perde uma fonte de vida para ele. E ele está criando um problema para ele pior do que aquele que fez alguma coisa errada para ele. Porque foi o outro que fez, agora não, é ele que está fazendo para ele. Esse é um perdedor, ele vive por sentimentos. O vencedor, então, ele ajusta o seu sentimento. Eu já contei essa experiência inúmeras vezes para os irmãos. Eu lembro que eu fiquei aqui, nesse salão aqui, orando, o dia que o cara me assaltou ali, que eu queria matar o sujeito, já falei isso para os irmãos, mas aí deu aquela briga, o cara apontou a arma, minha mulher chorando de um lado, gritando, e o cara contando 1, 2, e aí eu falei, bom, não tem jeito. Eu não sei se vai contar até 3 ou até 10. Aí no 2 eu falei, tá bom, está aqui a bolsa, leva tudo. Mas, irmãos, eu saí de lá irado. Penso num homem irado, era eu. Aí eu olhava para minha mulher, olhava para aquele ladrão, pensando. E aí pensei qual era o hospital mais perto, porque eu falei, vai me dar um tiro aqui. Qual que é o hospital mais perto? Eu falei, tem um hospital bem ali, mas eu vou morrer de hemorragia em 20 minutos. Então, eu tenho que chegar lá antes de 20 minutos. Será que eu consigo chegar lá antes de 20 minutos? Aí eu falei, talvez não consiga, então é melhor ele não dar o tiro. Fiquei pensando, mas eu fiquei irado. Eu vim para cá, irmãos, eu gastei 2 semanas orando por esse ladrão aqui para perdoá-lo. 2 semanas. Mas depois de 2 semanas eu perdoei.
Aí eu depois queria encontrar com ele. Umas vezes eu passei lá, porque ladrão normalmente tem ponto, né, onde ele faz as coisas. Eu passei lá para ver se ele ainda estava lá, passando assim, no horário que ele me roubou, para ver se ele estava lá, para ir lá e falar: você está precisando conhecer Jesus. Porque eu podia ter falado isso para ele, não, mas eu fiquei tão irado que eu nem preguei para ele. Aí eu falei: agora eu preciso pregar. Porque agora acabou, resolveu. Sabe por quê? Eu tenho princípios da palavra de Deus, eu tenho um alvo da parte de Deus para cumprir. E não faz parte nem dos princípios, nem do alvo, ficar magoado, ficar ressentido e ficar irado. Mas eu fiquei, e aí? Aí eu ajustei isso ao propósito, aos princípios. Então, todo vencedor faz isso. O perdedor não. Ele, sabe o que ele faz? O sentimento dele muda o propósito de vida dele. O sentimento, ele torce os seus princípios por causa do sentimento. Então ele sabe que tem que perdoar, mas ele fala: não vou perdoar não, porque essa pessoa não merece perdão. Quer dizer, ele torce o princípio, porque perdão é para quem? Para quem não merece. Porque se merecer não é perdão. Então, você tem que perdoar quem não merece. Mas a pessoa dá uma torcida no princípio, porque o sentimento é mais forte. Ele deixa o sentimento controlá-lo. E aí pronto, se torna um perdedor. Pergunta para o seu irmão: você faz parte dos vencedores ou do perdedor? Basta você ver o que é que conduz a sua vida. Você é conduzido por sentimentos ou por propósitos e princípios? É isso. Essa é a escolha que você tem que fazer. E aí, se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que todos os vencedores, todos, sem exceção, eles tinham um sentimento ruim na vida deles. Todos. Uns mais, outros menos, mas todos passaram por um tipo de sentimento que ele teve que lidar. E o sentimento, estuda a história de todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus que foram vencedores, que você vai ver que todos, sem exceção, tiveram medo. Todos tiveram medo. Ele falou: mas eu pensei que um homem de Deus vencedor, uma mulher de Deus vencedora, ela não tinha medo. Todos têm. Porque o medo, irmãos, faz parte da minha vida e da sua vida desde Adão. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele se escondeu. E Deus, insistindo com ele, ela apareceu. E Deus falou: por que você está escondido? E ele falou: porque eu tive medo. A partir daí, o medo entrou na vida do ser humano. Então, ou seja, o medo é uma consequência do pecado e que mora na minha carne e na sua carne. O medo está aí. Ele faz parte das nossas vidas. Então, veja, o medo, só dar uma palhinha aqui meio filosófica, a questão é o seguinte: se você avaliar seu medo, você vai ver de que você tem medo, por que você tem medo, vai avaliando, você vai chegar num lugar. Na verdade, o medo do ser humano é medo de Deus. É medo de encarar Deus face a face e a sua consciência te acusando que vai ter problema. Deus falou para Adão: não coma dessa árvore, que o dia que você comer vai morrer. O que é que Adão assimilou? O dia que eu comer, Deus me mata. Aí ele comeu, apareceu Deus, ele correu, escondeu. Mas veja, não é Deus quem nos mata, é nós que nos matamos. Quando Deus fala para você não fazer determinada coisa, Deus não está falando isso porque você está prejudicando Deus, está prejudicando a sua vida. Quando eu faço algo que Deus não diz para eu não fazer, eu estou prejudicando a minha vida. Não é a vida de Deus, é a minha. Não é Deus que me mata, é a minha atitude que me mata, é o meu comportamento que me mata, não é Deus. Então veja, o medo, se você for avaliar, você vai ver que o medo de tudo tem a ver. Quando você chega diante de Deus, o que é que Deus vai falar para você? Quando você vê Deus face a face, e toda a alma, todo ser humano sabe que um dia ele vai encontrar com Deus. Um dia ele vai ter que encarar com Deus. Mesmo que ele fale que é ateu, mesmo que ele diz que não acredita, isso é uma mentira, porque aqui dentro está gravado isso. Aqui dentro faz parte da carne. Isso aconteceu lá no Éden e acompanha o ser humano. E o dia que você receber um corpo glorificado, o medo vai embora em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Então eu queria ver aqui com você, eu quero te dar exemplos dentro da Bíblia. Eu escolhi aqui 6 exemplos, não sei se aquele relógio vai permitir, de pessoas, homens de Deus, referenciais na palavra de Deus, que tiveram medo, para você ver o tipo de medo que ele teve e como foi que ele saiu daquilo. Porque o vencedor domina o seu medo. Fala para o seu irmão: o vencedor domina o medo. Fala para o do outro lado: o vencedor domina o medo. Antes de eu entrar, porque eu vou dar exemplo só de vencedores. Deixa eu te dar um exemplo aqui de um perdedor que não dominou seus sentimentos. Um tal de Saul. Saul era um homem conduzido por sentimentos.
Ele tinha medo da rejeição das pessoas, ele tinha inveja dos elogios que as pessoas faziam por outros, ele pensava que todo mundo, ele tinha uma autoestima muito pequena, então ele imaginava que todo mundo estava querendo o trono dele. Era assim, ele vivia na égide do medo, ele vivia sendo controlado pelo medo. E olha como que foi que terminou a vida de Saul. Mas eu vou te mostrar pelo menos 6 vencedores aqui, se eu tiver tempo para tudo, para você ver que eles dominaram o seu medo. Fala para o seu irmão, o medo faz parte. Olha bem, mas não faz parte ele conduzir sua vida. Então lá em Gênesis, capítulo 26, vamos começar com Isaac. Então veja, Isaac, irmãos, homem de Deus. O pai dele morre, Abraão. E aí, ele morava lá em Canaã. Os irmãos sabem que os patriarcas andaram por Canaã, Deus prometeu a terra, mas quem conquistou foi Josué. 430 anos, quase 450 anos, um pouco mais, depois de Abraão, é que eles foram lá e dominaram a terra. E a terra tinha várias pessoas lá dominando. Um deles era o rei dos filisteus, Abimeleque. Era o título que tinha o rei dos filisteus. Então Abimeleque, vendo que Abraão era um homem abençoado por Deus, ele não era burro, falou: vamos fazer aliança, Abraão. Nem de você me prejudicar, nem eu te prejudicar, que nós estamos vendo que Deus é com você. Mas aí Abraão morreu, agora levantou Isaac. E Isaac teve problema com Abimeleque. Porque Isaac, por seguir a palavra de Deus, se enriqueceu, cresceu, conquistou. E aí os filisteus oraram, tinha inveja, foi lá brigar com ele e tudo. Isaac ficou pensando, ele era um homem rico, mas o povo lá de Abimeleque era muito maior do que ele. E aí ele ficou preocupado, porque eles começaram a brigar com ele. E aí, né, no meio dessa briga, Deus aparece para Isaac. E olha o que Deus fala. Na mesma noite lhe apareceu, está lá em Gênesis capítulo 26, a partir do verso 24. Na mesma noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Não temas. Significa, Isaac estava com medo. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então veja, Isaac está no meio de uma guerra, está no meio de uma briga, está no meio de uma perseguição. Tem inimigos, e ele estava com medo dos seus inimigos. Um homem de Deus, Deus já tinha aparecido, já tinha falado com ele, mas mesmo assim ele carregava o quê? Medo, como eu e você carregamos. E aí Deus aparece para ele e fala o quê? Não temas. E sabe por que você não precisa temer? Porque eu estou do seu lado. Eu estou contigo. Assim como eu fui com seu pai, você com você. Então você não precisa temer. Eu quero falar para você que está aqui, ou você que está me ouvindo aí através da internet. Você está com medo dos seus inimigos? E olha que hoje nós temos muitos inimigos. Um deles é essa praga do inferno, seu inimigo. Um outro, talvez sejam atitudes que pessoas tomam contra a sua empresa, por exemplo. Isso é um inimigo, fechou minha empresa, e agora? Ah não, te demitiram. Então, a pessoa te demitiu, e agora? Então assim, nós temos inimigos a serem vencidos. E aí, temos medo? Pode ter sim, mas qual é a forma de você sair desse medo? Crê na palavra de Deus. E a palavra de Deus, sabe que tudo que está escrito na palavra de Deus não é só para as pessoas para quem Deus escreveu, é para você e para mim também. Paulo diz, tudo que está escrito serve para nós. Serve para a nossa edificação, serve para o nosso aperfeiçoamento, serve para ajustar as nossas vidas. Então Deus falou para Isaac, você não precisa ter medo dos seus inimigos, porque eu estou com você. O seu lado é mais forte, o seu lado é poderoso, é maior. Por quê? Porque Deus está nele. Então veja, você tem inimigos para serem vencidos? Eu quero te falar, Deus está com você. Não precisa ter medo. Não deixe esse medo te dominar. Ajuste esse medo. Olha para os seus inimigos e fala, bom, eu vou vencê-los. Por quê? Porque Deus está comigo. Amém, igreja? Mas aí o que Isaac fez? O que é que demonstra que o que Deus falou entrou na vida de Isaac? Porque uma coisa é você ouvir o que eu estou te falando, outra coisa é isso entrar em você, outra coisa é isso produzir fé na sua vida. O que Isaac fez? Levantou um altar ao Senhor. Na quarta-feira passada, acho que foi essa quarta mesmo, né? Que eu ministrei sobre os altares. Então veja, altar na Bíblia significa que Deus é o centro.
que você está dando glória a Deus, que você está falando, ó Senhor, obrigado, o Senhor é o centro da minha vida, o Senhor dirige a minha vida, o Senhor é o cabeça da minha vida. Quando o Senhor falou isso para ele, logo em seguida, ele levantou um altar ao Senhor, ou seja, ele abraçou essa palavra, a palavra entrou na vida dele, a palavra fez o que precisava ser feito, ajustou, a palavra de Deus jogou fora o quê? O medo que Isaac tinha. Então veja, todas as vezes que você ouvir uma palavra de Deus, você precisa escolher, você vai levantar um altar ou não? E levantar o altar, eu espero que você entenda isso, é só um símbolo, não significa que você tem que construir um altar. Significa o seguinte, você precisa pôr Deus no lugar que Ele tem que estar. Qual? O centro da sua vida. Deus falou, então eu creio. Deus falou, então eu faço. Deus falou, então eu descanso. Deus falou, então eu entro em paz. Deus falou, eu abraço isso. Deus falou, eu multiplico isso. Amém, queridos? Pergunta para o seu irmão, levanta um altar e o medo vai embora. Segundo, vamos pegar um outro vencedor, Josué. Cada um desses representa um tipo de medo. E aí talvez você se identifique com um com o outro. Eu escolhi esses 6 porque quando eu converso com as pessoas, quando eu estou discipulando e tudo, são os maiores medos que eu vejo. Então eu peguei esses 6 exemplos. Então Josué, deixa eu te contar a história, antes de ler o texto. Os irmãos sabem, Josué era auxiliar, era líder auxiliar de Moisés. Irmãos, Moisés não era um homem comum. Deixa eu reformular o que eu falei. Ele era um homem comum que Deus fluía poderosamente através da vida dele. Por Deus fluir poderosamente através da vida dele, ele se tornou um homem especial. Não porque ele era especial, mas porque Deus é especial. Por onde Deus está, onde Deus passa, tudo se torna especial. Fala para o seu irmão, você é especial porque Deus mora aí. Então Moisés era aquele homem que falava face a face com Deus. Moisés, as 10 pragas, depois abre o mar vermelho, depois Deus fala com ele lá no monte, aí aquela nuvem durante o dia, à noite se transformava numa coluna de fogo, então durante o dia tampava do sol, a coluna de fogo à noite esquentava, pão caía dos céus, esses milagrezinhos aconteciam através de Moisés. Eram 3 milhões de pessoas sendo conduzidas no deserto. Então, você que é líder de célula, você conduz aí 10, 15 pessoas. E aí você vê a dificuldade. Moisés conduzia 3 milhões de pessoas. Num deserto. Não é assim, trabalhando, desfrutando, né, indo num shopping, comendo num restaurante, tendo um carro para andar. Não, num deserto. Num deserto. Então esse era Moisés. Mas aí, a hora que chega às portas de Canaã, Deus fala, não, Moisés não vai entrar. Agora é Josué que vai conquistar a terra. Ponha-se no lugar de Josué. E aí Josué vai conversar com o povo. Moisés sobe no monte, Deus leva Moisés. E ele morreu ali, Deus levou o corpo dele, isso está escrito na Bíblia. E aí Josué, Deus fala para Josué, agora é com você. E Josué vai conversar com o povo. E aí ele recebe assim, aquela notícia animadora do povo. Porque o povo falou para ele, da mesma forma como nós fomos com Moisés, nós vamos ser com você, Josué. Aí ele se alegrou. E aí eles falaram, desde que o Senhor seja com você, como foi com Moisés. Aí você imagina, você é o líder, você vai substituir alguém, e o alguém tinha qualificação assim, sobrando, que você ainda não tem. E aí as pessoas falam, não, nós vamos seguir desde que você lidere como o outro liderava. Aí você olha e fala, agora eu estou perdido. E mais, eles estavam às margens do Jordão. E a terra de Canaã estava do outro lado do Jordão. Eles não tinham um barco, não tinham uma jangada, não tinham um barco a motor, não tinha nada. E tinha 3 milhões de pessoas para passar o Jordão. E era a época da seca, estava cheio o Jordão. E do outro lado, no início de Canaã, tinha uma cidade que eles tinham que conquistar, que era a primeira, chamada Jericó. As muralhas dessa cidade eram imensas. Segundo os historiadores, dava para você andar de charrete por cima da muralha. E ela era tão alta que ninguém conseguia passar. Esses eram os 2 primeiros desafios de Josué. Com 3 milhões de pessoas, um rio na frente, para entrar menino, mulher grávida, gado, e ninguém morrer, e todo mundo chegar do outro lado. E depois ainda tem que enfrentar uma cidade, e eles não tinham um canivete na mão. Aí você imagina a situação de Josué.
E aí o que Deus fala para ele? Ninguém, está lá em Josué capítulo 1, a partir do verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Para que Deus está falando para ele ser corajoso? O que você acha que estava no coração de Josué? Medo. Senão Deus não ia falar, seja corajoso. Porque tu farás expor verdade, a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Quer dizer, você está com muito medo, você precisa ser muito corajoso. Falar para alguém assim que está com medo de ser muito corajoso é duro, né? Onde eu estava. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, aí nós temos um problema. Deus falou, eu estou aqui falando para você, mas a hora que você sair aqui, você que vai enfrentar os problemas, sou eu. E agora? Deus falou, mas a coisa ainda não aconteceu. As coisas ainda não aconteceram. E aí, o que Josué fez? Ele tem que fazer uma escolha, ou ser dominado pelo medo, porque ele se sentia completamente desqualificado. O medo é esse. Se você está com medo porque se sente desqualificado para resolver o problema, então a sua empresa fechou, abriu agora, não sei o que fazer, eu me sinto desqualificado. Não, eu estou, alguém ficou doente lá na minha casa, eu não sei o que fazer, se sente desqualificado para resolver o problema. Eu fico imaginando esses médicos, eu vi a história de vários ali, estão lá nos hospitais, tem alguém morrendo na mão dele, e ele se sente desqualificado, porque ele não consegue que a pessoa não morra. Como que ele sente? Imagina isso, você está trabalhando, você está vendo, eu não tenho qualificação suficiente para fazer isso. Você olha para o seu casamento e você pensa assim, parece que ele está terminando, eu me sinto desqualificado para resolver isso. Então Josué se sentia desqualificado, o medo dele é, eu não tenho as qualificações necessárias. O que Deus falou para ele? Eu estou te dando as qualificações. Não tenha medo, não se espante, tenha cuidado de não perder o propósito e andar segundo os princípios que eu estou te passando. Foi isso que Deus falou. A sua coragem só para isso, é só para isso. Faça aquilo que eu disse para você fazer. Não abra mão dos princípios, não ande por sentimento. É isso que Deus estava falando, que é o que eu estou ministrando aqui para você, foi o que Deus falou aqui para Josué. E aí Josué fez o quê? Abraçou aquela palavra. E Deus falou para ele, hoje eu vou começar a fazer os milagres, de tal forma que o povo vai ver que você é um cara qualificado, que eu estou com você. E aí o que aconteceu? Deus abre o Jordão. Na verdade foi uma abertura diferente do Mar Vermelho. O Mar Vermelho Deus abriu, ficou água de um lado e do outro. O Jordão não, Deus parou o rio. Você já pensou no tamanho desse milagre? Então tem um rio, época da cheia, e aí Deus para, não tem mais água aqui para baixo, mas a água daqui continua vindo. Para onde? Porque não corre mais. E aí foi subindo a água, e foi subindo a água. Você já imaginou o tamanho da muralha que foi ficando? Para passar 3 milhões de pessoas, até que todo mundo passou, e aí só subindo, você imagina o último lá olhando e falando, o trem está ficando pior. Mas todos passaram, e a partir daquele dia, as pessoas olharam para Josué e falou o quê? Deus é com você. Deus é com você. Se Deus não fosse com você, esse milagre jamais iria acontecer. Eu vou te falar uma coisa, quando você se sentir desqualificado, então vai para Deus. Deus vai fazer um milagre através da sua vida, Deus vai manifestar-se através da sua vida, que os outros vão olhar e falar, isso aqui só pode ser Deus. Isso aqui só pode ser o Senhor. Homem nenhum faz isso, mulher nenhuma tem condições de fazer isso. Isso aqui é uma ação divina. E aí é onde Deus é glorificado. E aí é onde você cresce. Aí é onde a sua fé aumenta. Aí é onde você desfruta mais do Senhor. E o que é que Josué fez? Enquanto o povo estava passando, porque a arca tinha que ficar parada lá no meio do rio. Sabe o que é que segurava aquela muralha de água? A arca. A presença de Deus. É Deus que põe a mão, é Deus que faz o milagre, é Deus que estabelece o poder. Não sou eu e nem é você, é Deus. Por isso que Deus falou para ele, não temas.
basta que você creia na minha palavra. E aí o que ele fez? Levantou um altar ali, onde a arca estava parada, lá no meio do rio. Quando as águas vieram, cobriu aquele altar. Ele fez um ali para servir de referencial, e fez uma coluna depois, na próxima cidade que eles foram, retirando as pedras ali do meio do rio e construiu o altar do outro lado. Ou seja, ele glorificou a Deus. Ele falou: só o Senhor é Deus que é o meu cabeça. Não é esse medo, eu não vou deixar o medo conduzir a minha vida, eu vou deixar o Senhor conduzir a minha vida. O altar é isso, é quando você fala: o medo não vai dar direção para mim, a confusão não vai ser o meu guia, o Senhor é o meu guia. Aí você levanta o altar e fala: o Senhor, o que Ele falar, é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar o Espírito fluir, eu vou deixar o Espírito da direção, porque Ele é o meu cabeça, Ele é o meu Senhor, Ele é a minha direção, Ele é o meu socorro bem presente. O medo foi embora. Josué entrou e conquistou. Foi um dos maiores guerreiros que já passou por a face da terra. Era guerreiro antes? Não, mas se tornou. Era desqualificado? Era, mas Deus o qualificou. Fala para o seu irmão: você tem medo de ser desqualificado? Não tenha medo, porque o Senhor é quem te qualifica. Aleluia. Tem um outro homem de Deus, não sei se você conhece, um tal de Pedro. Será que Pedro tinha medo? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Será que Pedro teve que resolver questões de medo na sua vida? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Está lá em Lucas. Abra a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Qual que era o medo de Pedro? Você vai ver aqui no texto, nesse Lucas aqui de capítulo 5, que o medo de Pedro era não ser aceito por Jesus, dele não fazer parte do ministério de Jesus, dele não ser aceito como discípulo de Jesus. Sabe, tem muitas pessoas, eu já contei essa história para você, quando eu pregava lá na casa de prisão provisória lá em Goiânia, de um homem que ele se sentia desqualificado para a obra de Deus. Ele já tinha sido crente, já tinha sido batizado no Espírito Santo, estava lá dentro da cadeia, e eu estava lá pregando, ministrei, fiz apelo, ele veio, chorou, quase desidratou, de tanto chorar. E eu pensei: agora aqui é mais uma ovelha, graças a Deus. Mas ele levantou e ia embora. Eu falei: espera aí, volta aqui. Aí ele parou, ficou olhando para mim assim, do tipo: quem é você para falar para volta aqui, né? Eu insisti, falei: não, eu quero, vem aqui. Ele falou: vem aqui, eu quero falar com você. E aí, ele falou: o que foi? Eu falei: você está indo embora? Eu falei: sim. Eu falei: mas você não quer conhecer mais do Senhor? Não, eu já conheço. Eu falei: mas então, está sendo restaurado? Ele falou: não tem jeito para mim. Eu falei: como não tem jeito? Eu falei: tem jeito. Não tem jeito. Eu falei: lógico. Ele falou: olha, rapaz, ele era bem mais velho do que eu. Ele falou para mim assim: eu já fui crente, eu já fui batizado no Espírito Santo, mas você não conhece minha vida, você não sabe o que eu fiz, e hoje não tem mais jeito. Eu estava chorando aqui, eu falei para ele: você estava chorando aqui? Ele falou: eu estava chorando porque eu sei que não tem mais jeito. Alguém pregou para ele que pecou, acabou. E aí, eu insisti com ele, ele olhou para mim e falou assim: não tem jeito, virou as costas e saiu. Aí o povo se acercou de mim e falou: você é maluco? Eu falei: o que foi? Eu estou pregando a Bíblia, só isso. Você não conhece esse cara? Eu falei: não. Ele é o líder das gangues aqui dentro. Ninguém fala com ele, ninguém se dirige a palavra com ele, porque ele mata. Falei: ainda estou vivo. Mas veja, alguém pôs coisa na cabeça dele, ou seja, o que você fez, você vai ser rejeitado por Deus. O que aconteceu com Pedro aqui foi isso. Pedro já era um discípulo de Jesus, já seguia, mas ele não conseguia aproximar de Jesus. Os irmãos sabem, Jesus aparece, está lá pregando, Pedro está lá, aí Jesus prega, depois termina a pregação, ele entra no barco de Pedro e fala para ele: vamos para as águas profundas, vamos pescar. Era meio-dia mais ou menos, e Pedro fala: não tem pesca hoje não vai sair peixe, eu já passei a noite inteira, o senhor é carpinteiro, eu é que sou pescador e tudo. Jesus insistiu, falou: então tá bom, em cima da tua palavra eu vou lançar as redes. Ele fez isso e encheu, transbordou de peixe. Quando Pedro viu isso, ele viu o tamanho da besteira que ele fez.
Ele estava discutindo com o Senhor. Até então, Jesus era para Pedro só mais um mestre, só mais um rabino. E Pedro, pela idade que ele já tinha sido rejeitado pelos rabinos que passaram antes. Você sabe, o maior desejo de um judeu era ser aceito como discípulo de um rabino importante. E Pedro fazia parte daqueles que tinham sido rejeitados. Então ele já carregava isso na vida dele. E agora ele está ali, a hora que ele viu aquele milagre, a hora que ele viu aquela maravilha, a hora que ele viu que aquilo ali só o poder de Deus podia ter feito, a Bíblia diz que ele se ajoelhou e falou para Jesus: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, ele estava temendo. Temendo de ter discutido, temendo de ter rejeitado, temendo que agora mais uma vez ele seria rejeitado. Foi isso que aconteceu. Mas olha o que Jesus fala para ele. Vendo isso, Lucas 5, a partir do verso 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. Tira esse medo do seu coração, Pedro. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então olha o que acontece. Aquele homem estava ali ajoelhado, pensando: mais uma vez eu meti os pés pelas mãos. Mais uma vez eu fiz algo que Deus vai me rejeitar. Mais uma vez eu vou ser reprovado. Eu tenho certeza que muita gente às vezes está pensando nisso, às vezes até por sentir medo. Tem gente que está se considerando. Sabe, deixa eu falar algo para você que está aí me vendo, que Deus está me dando essa palavra. Você está ouvindo e sempre você está ficando acusado porque você está deixando, porque você tem medo e o diabo está falando: você não serve para servir a Deus porque você é um medroso. O que eu vou falar aqui é para você, presta atenção. Você que tem essa palavra que o diabo falou isso na sua cabeça. Então veja bem, o Pedro estava ali: errei de novo, estou excluído de novo, vou ficar de novo. E Jesus fala: não temas, não temas, eu te aceito. Você agora vai andar comigo e você está no meu ministério e eu vou pescar homens e você vai pescar homens junto comigo. Foi isso que Jesus falou para Pedro. E Pedro fez o quê? Ele tinha um negócio. Essa é a oportunidade dele. Jesus fala: não tenha medo, você foi aceito, estou mudando o seu ofício. Você é pescador de peixe, agora você vai pescar homem junto comigo, porque eu vim para isso, você vai fazer isso também. Você foi aceito, Pedro. A Bíblia fala que ele largou tudo. Qual foi o altar que Pedro levantou? Largou tudo para seguir Jesus. Ou seja, Jesus passou a ser o centro da vida dele naquele instante. Antes, ele era um seguidor de Jesus. Não, agora Jesus é o Senhor da vida dele. Jesus agora é o cabeça da vida dele. As outras coisas não têm mais importância. A minha empresa, deixa para lá, porque agora Jesus me chamou para fazer parte do ministério dele, é para pescar homens. Eu largo tudo e vou seguir Jesus. Cadê o medo? Foi embora. Sabe, se você está com algum medo de que alguma coisa que você pensa, sente ou fez vai te desqualificar para servir o Senhor fala: não temas, porque Ele está te chamando para o ministério dele. Ele está te chamando para o reino dele. Ele está te chamando para viver a vida que ele vive. Porque ele morreu a sua vida para que você viva a vida que ele vive. Você entendeu isso? Então, o Senhor não rejeita ninguém. O Senhor está com as mãos estendidas para te receber. Então, não tenha medo. Irmão, você que está aí perto desse extintor, você olhou para o extintor aí, é você mesmo. Deus está falando para você não ficar com medo. Porque ainda que, e no caso, o Senhor está falando que o seu medo não é com Deus, o seu medo é com as pessoas que te cercam e pessoas importantes para você, que te rejeitaram. Ele está falando: eu não te rejeitei, e Ele vai restaurar essas coisas que estão te trazendo medo. Então veja, o medo existe, mas ele não pode dominar a sua vida. Pergunta para o seu irmão: você entendeu isso? Fala para ele: é o Senhor que te qualifica para a obra dele. Mas aí nós temos mais. Eu só não tenho mais tempo. Deixa eu pular um aqui. Deixa eu falar dos dois últimos. Abraão, irmãos, Abraão, o pai da fé. Aí alguém pensa: esse com certeza nunca teve medo.
Mas será? Olha o que a palavra de Deus diz. Está lá em Gênesis, capítulo 15. Irmão, voltou um pedacinho da palavra de Deus para você. Deixa eu te falar agora. Vai ser no tempo de Deus, não é no seu não. Tá? Pode descansar que Deus vai fazer. No tempo dele. Então veja. Em Gênesis capítulo 15. A partir do verso 1 e 6. De 1 até 6. Então olha. Abraão seguiu Deus. Abraão confiou no Senhor. Abraão foi para uma terra que ele nem sabia. Ele chegou em Canaã. Os irmãos sabem que ele levantou um altar. Abraão era o homem o levantador de altar. Deus era a direção, Deus era o centro, Deus era o cabeça de Abraão. A vida toda de Abraão é isso. Se você ouvir a palavra que eu ministrei quarta-feira no discipulado, você vai ver isso. Abraão era o homem dos altares. E ele cresceu, ele prosperou, ele avançou, mas tinha um problema. Deus tinha feito uma promessa. A sua posteridade vai ser poderosa. Vai ser como a areia do mar, vai ser como o pó da terra. Só que Abraão não tinha filho. E aí ele foi envelhecendo. E a Bíblia diz que Abraão já era um homem assim que já não tinha mais relações sexuais com a sua esposa, e também a sua esposa já tinha parado de menstruar e tudo. Então imagina a situação de Abraão. E aí, o que Abraão ficou? Ele temeu que a promessa de Deus não se cumpriria na vida dele. Ele estava frustrado, ele estava decepcionado, ele estava assim pensando: será que está valendo a pena a minha vida? Porque o que eu mais quero ainda não aconteceu, e eu já estou velho, como que é que vai ser isso? Ele estava nessa situação. Deus viu a situação, e aí Deus vem falar com ele. Olha o que Deus fala para ele, a partir do verso 1 do capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e diz: não temas, porque eu sou o teu escudo. Então eu vou te falar uma coisa: você tem medo dos seus sonhos não se concretizarem? Você tem medo da palavra de Deus, da promessa do Senhor não se cumprir na sua vida? Deus está falando aqui para Abraão. Ele estava com esse medo. Medo de que a palavra que foi liberada não se cumprisse. Cadê a irmã? Você. Você. Sabe, Deus está falando que você está esperando algo, mas Deus já te deu algo muito importante, que você orou muito tempo, que aconteceu, e que é para você descansar da mesma forma, porque isso é a prova de que Ele vai fazer na sua vida, que você pode descansar. Então veja, Abraão estava ali, e aí Deus fala isso para ele: não temos, porque Deus viu que ele estava com medo. Oh, Deus é poderoso. Viu e veio ao encontro dele. E Abraão abre o seu coração para Deus e fala: é verdade, eu estou preocupado mesmo, porque o Senhor me abençoou de todo jeito, e tudo que eu tenho vai ficar para os escravos da minha casa, porque eu não tenho filho. Então ele verbalizou a frustração, a decepção, o medo. O que adianta tudo que o Senhor me deu, sendo que eu não vou ter posteridade? E o Senhor disse que eu teria posteridade. Sabe, você às vezes pode estar na mesma situação. Deus te deu uma empresa e agora ela foi fechada. Você fala: mas que coisa. Você orou por um emprego e agora você está desempregado. Você orou por um casamento e agora ele não funciona. Você orou pelos seus filhos e parece que estão desencaminhados. Você orou para ser líder de célula, mas agora parece que é uma pressão e a célula não vai para frente de jeito nenhum. E aí? O sonho, a promessa não acontece. E aí há um medo, e o diabo fica no seu ouvido: não vai acontecer, não vai acontecer. Não sei mais o que. E aí vai assumindo isso, vai te deprimindo, vai te trazendo uma tristeza, vai trazendo uma frieza na sua vida, e isso toma a sua vida. Estava tomando a vida de Abraão. Quando Deus viu que estava tomando coisa demais, Deus foi lá falar com ele. E qual foi a palavra de Deus para ele? Eu sou o teu escudo. Você tem problema? Pois é, mas eu sou o teu escudo. Nenhum problema vai te tocar,
porque eu sou o teu escudo, eu vou parar todos os problemas, eles não vão afetar a sua vida. Você está preocupado porque você não tem mais nem relação sexual com a sua esposa, ela não tem mais condições de ter filho, mas eu vou te falar, o seu herdeiro vai ser alguém que vai nascer de você, ou seja, eu vou intervir nisso. O seu herdeiro virá através de uma coisa miraculosa, uma intervenção divina, será um milagre, para que todos vejam que fui eu que fiz na sua vida, e para que a sua fé cresça, para que sua fé se consolide, para que sua fé se ajuste, e para que você se torne como eu, Abraão. É isso que Deus falou para ele. Então você às vezes está olhando para as coisas naturais, imagina essa pandemia, imagina a economia do jeito que está, e você fala, será que vai? Pronto, frustrou. O será frustrou. Quando você fala será, porque você já está frustrado. Quando você fala será, porque você já está pensando que não vai. Porque está olhando o natural. Mas o Senhor apareceu e disse, não, vai acontecer é no sobrenatural. Sabe por quê? Eu moro no sobrenatural, eu sou o sobrenatural, eu sou o poder, eu sou o teu escudo, eu estou com você, e você vai ver isso acontecer, porque eu vou agir na sua vida. Por isso, não temas. Não tenha medo. Esse foi o dia que Abraão fez uma aliança com Deus, fez um altar, um dos maiores altares que ele fez, para se aliançar com o Senhor. Sabe por quê? Ele creu. E o medo sumiu. Então, se você está preocupado e está com medo dos seus sonhos não se concretizar, o Senhor está falando, vai concretizar através de uma forma sobrenatural. Então, somente creia. E por fim, esse é um medo terrível. Elias. E qual foi o medo de Elias? Medo de morrer. Ainda bem que nesses tempos ninguém tem medo de morrer. Olha o que a palavra de Deus diz. Está lá em 1 Reis 19:3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Oh, depressão profunda desse homem. Elias era um homem na presença de Deus, que dispensa qualquer outra coisa para falar, o quanto ele era um homem que era usado por Deus. Mas um dia, ele deixou o medo entrar. Ele deixou o medo dominar. E aí o que ele fez? Você sabe, o medo da morte te torna insensato. Eu quero te falar, você que está me ouvindo aí, o medo da morte te torna insensato. E aí ele fugiu. Ao invés de se refugiar em Deus, fugiu de todos, fez uma quarentena, andou 160 quilômetros até Berseba, chegou lá em Berseba, andou mais um dia inteiro para dentro do deserto sozinho, e a hora que ele chegou no meio do deserto, ele viu o que é que ele estava fazendo, uma insensatez. Aí ele avaliou e falou o quê? Eu não aguento isso, o Senhor me mata, me leva, porque eu sou como qualquer outro, eu tenho medo. Graças a Deus que aquele homem caiu em si. Ele era um homem como qualquer um outro. O especial na vida dele não era ele, era Deus, era o Senhor, era a presença de Deus na vida dele que era o especial. Ele é homem como qualquer um outro. O próprio apóstolo Tiago, séculos depois, falou, Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, ele também tinha medo. E ele teve medo. E aí quando ele caiu em si, viu o que é que ele estava fazendo, dentro daquela quarentena forçada lá no meio do deserto, ele viu que ele estava morrendo ali, ele não estava vivendo, ele não estava sendo movido pelo Espírito, ele estava morrendo. Aí ele pediu a morte, e fez o quê? Dormiu. Agora olha para você ver, vou te falar uma coisa, esse é o pior medo que alguém pode ter. Esse é o pior, e eu deixei ele por último por causa disso. Deus vem ao encontro dele, porque ele pediu o quê? A morte. Aí Deus vem, para trazer a morte? Não, para libertá-lo da morte.
Na verdade, do medo da morte. O Senhor veio para libertá-lo no meio da morte. Mas aí, olha o que é que aconteceu. A primeira coisa que Deus fez foi acordar ele. A segunda foi alimentá-lo. Com qual comida? Uma comida que veio dos céus. Não era uma comida normal. Era uma comida que veio dos céus. Preparada lá nos céus. O chefe dos céus preparou uma comida para Elias. Falou, come. Uma água que veio dos céus, beba. Ele comeu e ainda dormiu assim. Olha, sabe quando você deixa o medo da morte dominar? Isso é talvez a pior fortaleza que possa entrar na sua vida. E olha o que Deus teve que fazer para libertar Elias disso. Foi um processo longo. Então é melhor você não permitir esse medo entrar na sua vida. Você rejeitá-lo assim que você sentir. Não deixe ele se formar. Não deixe ele construir uma fortaleza na sua vida. Porque olha o que é que Deus teve que fazer com Elias para tirar essa fortaleza que já estava construída na vida dele. Deus falou, come. Dormiu de novo. Acordou de novo e falou, come. Porque o caminho vai ser longo. Longo. Arrancar uma fortaleza de medo de dentro de alguém não é uma coisa simples. Então é melhor você não deixar ela se formar na sua vida. Rejeita o medo, assim que ele aparecer. Ora ao Senhor, peça oração, clama ao Senhor, ministra da parte de Deus, fundamenta seus princípios, flua no Espírito Santo, mas não deixe ele dominar a sua vida. Porque se dominar a sua vida para destruir essa fortaleza, isso aí tem um processo. E aí, ele come e o anjo fala, agora não dorme não, vamos embora. Você vai lá para Horebe. Era 200 quilômetros dali, mais ou menos, de onde ele estava. 200 quilômetros dentro de um deserto. E com a força daquela comida, ele conseguiu. Então, ou seja, quando você tem medo da morte, você precisa se alimentar de Deus. Comida dos céus. Não fique comendo essa nojeira que esse mundo oferece todo dia para todo mundo, com essas notícias de morte, que a coisa está ruim, está pior, não sei o quê. Não deixe isso entrar na sua cabeça. Desliga a televisão, não leia a mensagem de tudo, leia a palavra de Deus. Vai se fortalecer no Senhor, vai fluir no Espírito Santo, deixa a sua fé aumentar, para que esse medo vá embora. Coma a comida dos céus. Se alimente da palavra do Senhor. E aí, Elias chegou lá no monte. Ele chegou lá completamente restaurado? Não, porque o medo ainda estava lá. Deus apareceu, Deus conversou com ele, e Deus... Então veja, olha para tirar essa fortaleza do medo da morte, porque esse é o medo mais básico de todo ser humano, todo mundo tem. Quando você se alimenta esse medo, a coisa fica ruim na sua vida. E aí, Deus então primeiro acordou ele, Deus alimentou ele com a palavra, com a comida dos céus. Deus falou para ele, se prepara, advertiu ele. Isso aí vai ser um processo longo, quando você deixa essa fortaleza ser formada. Chegou lá, ele teve que ter novas experiências com o Senhor. Deus teve que restaurar. Na verdade, Deus fez uma limpeza na vida de Elias, porque o medo traz junto uma série de sujeira do inferno para dentro da sua vida. Ele nubla o seu entendimento da palavra de Deus. Irmãos, Jesus foi claríssimo. Ele falou que nenhum ser humano tem condições de aumentar 5 minutos na vida dele. Eu e você não temos poder nenhum, nem eu, nem você, nem ser humano nenhum na face da terra, a aumentar a sua vida 5, 10 minutos. Jesus disse isso. Mas nós pensamos, quando nós estamos com medo da morte, que nós temos condições de dar mais vida a nós do que aquilo que já foi definido por Deus. Vira uma insensatez. E aí isso vai trazendo outras coisas. Você começa a ter dúvidas da palavra de Deus. Você começa às vezes a criticar coisas que têm a ver com Deus, para se proteger nessa fortaleza do inferno. E aí chegou lá, Deus teve que fazer uma limpeza. Qual é a coisa boa? A coisa boa é que manifesta. Vamos pensar assim, a coisa ruim é que tem, a coisa boa é que manifesta e Deus limpa. Quando você come a comida dos céus e quando você segue a direção divina. Então eu quero falar para você, se você tem algum medo da morte, faz parte. Mas não deixa ele dominar a sua vida. Não deixe o diabo construir uma fortaleza na sua cabeça, nas suas emoções, nos seus sentimentos de medo. E aí o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é encarar a verdade. Não fale que você não tem aquilo que você tem. Elias viu
Eu estou com medo da morte, estou fugindo, estou sendo insensato. Sabe de uma coisa, Deus? Não aguento mais minha vida. Foi sincero. Mas Deus matou ele? Não. Porque não tinha terminado a obra. Ainda tinha coisas para serem feitas. E aí Deus entrou na vida desse homem, e lá no Horebe, o que é que Deus fez na vida dele para consolidar e tirar o medo? Deus tirou o vitimismo da vida dele. Viu como que ele chegou diante de Deus falando? Todos se perderam, só eu adoro a ti. Deus falou, não rapaz, tem mais 7.000, não é só você não. Tirou o vitimismo. E aí, pois é, eu estou sozinho, eles ainda estão me perseguindo. Falei, não, agora é o seguinte, a partir de agora você vai andar com alguém. Um rapaz chamado Eliseu. Eu vou te falar algo. Para você ser livre do medo da morte, você precisa comer a comida dos céus. Você precisa saber que tem um trabalho a ser feito aí. Você precisa ter novas experiências com o Senhor e precisa estar conectado com o corpo de Cristo. Elias vivia sozinho, não tinha ninguém. A partir desse dia, Eliseu entrou na vida dele. Era para ele formar Eliseu, mas quem é que foi mais abençoado? O Elias. O Elias nunca mais pediu a morte, o Elias nunca mais ficou depressivo, o Elias nunca mais teve medo da morte. O Elias, a partir de agora, ele sabia, eu estou conectado, eu estou numa equipe, Deus falou, estou restaurado e vou terminar a obra que Deus tem para mim nesse planeta. Pergunta para o seu irmão se tem medo da morte. Fala, não mente? Não, encara a verdade. Fala para ele, mas você sabe agora como ficar livre disso. Se alimente do Senhor. Tenha novas experiências com o Senhor. Se conecte com o corpo de Cristo. E aí, o que aconteceu com Elias? Completamente livre do medo. Então deixa eu falar algo para você. E assim eu encerro. Medo faz parte, mas não pode dominar nem a minha e nem a sua vida. Seja ele qual for. Rejeite. Porque a palavra do Senhor é a mesma, desde Abraão até hoje, porque falou para Pedro, falou para Paulo, tinha um exemplo de Paulo, que não deu tempo de eu dar. Então veja, Paulo também teve medo, Deus falou com ele também, e a palavra de Deus é a mesma, não temas. Agora olha, Deus nunca chamou um filho dele, uma filha dele, de medroso, ou de medrosa, nunca, Deus nunca chamou você de medroso, ou de medrosa, nunca. Deus falou para você o seguinte, não temas. Não deixe esse sentimento dominar a sua vida. Não deixe virar uma fortaleza. Não deixe ele conduzir a sua vida. Eu conduzo a sua vida. Então, veja, isso é uma escolha. Você entendeu isso? Isso não é uma determinação. Isso não é uma coisa sem solução. Não, isso é uma escolha. Para todos os seus filhos, para todas as suas filhas, Deus viu que ele estava com medo, Deus entende e sabe que o homem tem medo, e sabe por que ele tem medo, e Deus entra e fala, não temas, eu estou aqui. Agora escolhe, você vai dar valor ao medo, ou você vai dar valor no que eu estou falando? Você vai deixar o medo conduzir, ou você vai levantar um altar para mim? É uma escolha. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? É uma escolha. Então eu quero falar, é uma escolha. É uma escolha. Você tem que escolher. Porque a palavra é uma só para todos aqueles que são filhos do Senhor. Não temas. E eu quero orar por você. Já falei para os irmãos, já dei testemunho dos meus próprios medos e do que eu tive que fazer e orar para não deixar. E às vezes tem dia que eu acordo, falo, ai Jesus, hoje vai ser um dia complicado. Falo, não vai ser não. O diabo fala, vai ser complicado. Eu falo, vai não. Não, mas não vai acontecer. Vai. Não, mas Deus vai fazer. Porque eu confio no Senhor. Acho que foi essa semana, ou a semana passada mesmo, minha mulher falou, o que aconteceu? Eu falei, eu estou com medo. Ela falou, vai orar não? Eu falei, estou orando já. Aí daí 1 hora, daí 2, pronto, acabou. Por quê? O diabo é insistente. E a carne não se converte. Não é transformada. Você precisa dominar a carne. Como que domina? Fluindo no Espírito. O que o apóstolo diz? Enchei-vos do Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, se você quer enfrentar seus medos, sejam
eles quais forem. Fique de pé onde você está, que eu quero orar por você. Enquanto a equipe de louvor vai tocando e cantando, você vai orar. Você vai abrir a sua boca. Você vai falar para Deus: eu confio no Senhor. O meu medo não vai me dominar. Ele não vai dar direção para mim. Eu estou levantando um altar ao Senhor agora. 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 Diga isso para Deus. Diga isso para o Senhor. Ore ao Senhor. Expulse esse medo. Abraça o Senhor. Confie no Senhor e não temas. Escolha, escolha, escolha ser corajoso. Escolha confiar no Senhor. Oh Deus bendito, a tua igreja se posiciona, a tua igreja crê, a tua igreja está levantando o altar ao Senhor, porque confia na tua palavra, confia no teu amor, confia no teu poder. É o Senhor que é a nossa direção, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso poder, o Senhor é as nossas qualificações, o Senhor é o nosso sonho, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa vida. Eu libero coragem, disposição, revelação da palavra, do poder, do amor do Senhor. Aleluia. Receba, receba, receba mais da presença, do fluir do Espírito, do fluir do Espírito, do fluir do Espírito. Receba, receba, receba em nome de Jesus Cristo. Proclame que você está levantando o altar ao Senhor. Proclame que o medo não tem espaço na sua vida. Proclame, fale isso para você, fale isso no mundo espiritual. Fala quem é o teu escudo. Mais, Senhor, mais da tua presença, mais poder, mais revelação, mais decisões pelo Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos levantar o altar ao Senhor agora, adorando Ele. Quando você adora o Senhor, você levanta um altar a Ele. A Ele a glória, aleluia. A Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A palavra de Deus para você é: você vai crescer, você vai avançar, porque o Senhor é o teu escudo, Ele é o teu socorro, Ele é o teu poder, Ele é aquele que te ama,
Não temas. Não temas. Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.